eu não fui o que minha família esperava que eu fosse, né, para eles. Eu sempre soube que a minha história era diferente porque a minha forma de amar não era como a dos outros, né? Eu sinto que desde criança eu sempre fui muito feminina. Eu sempre tive trejeitos femininos, eu sempre gostei de brincar de boneca. Eu não brincava com os meninos, eu sempre tive muito mais intimidade com as meninas. Eu comecei a entender a minha orientação sexual na minha infância desde sempre. Desde sempre eu sabia que eu era uma pessoa diferente dos meus 6 irmãos, né? Eu sabia que eu tinha um jeito, que eu tinha um comportamento. Eu não gostava muito de brincadeiras muito masculinizadas, muito machistas. Eu sempre tinha um jeitinho, como minha mãe dizia, diferente, né? E foi a partir disso que eu me encontrei e comecei a trabalhar já mesmo no meu inconsciente, né, pelos meus atos inconscientes, a minha aceitação na minha família e na sociedade. Na minha infância eu já entendia que eu era uma criança, talvez a palavra seria diferente, né? Só que eu não entendia o que era, né? Na minha infância eu não tive diálogo do que é o que se conversa hoje, que é sobre sexualidade, sobre gênero, né? Enfim. Hoje a gente tem a internet, né? Eu nasci na década de 80, eu sou de 84. Então a minha infância ela foi um pouco carente de informações. Mas eu sempre entendi que algo era diferente em mim. Eu sempre tive desejos diferentes, né? Eu sempre tive um gatilho que eu entendia que algo em mim era diferente dos outros. Porém, como eu não tinha essa informação, eu entendia que todo mundo tinha o mesmo desejo que eu. Eu entendia que os meninos também tinham o mesmo desejo que eu e que eu tinha o mesmo desejo que eles. 14, 15 anos, eu já me sentia o que eles chamavam de diferente. Porque na cabeça daquelas pessoas era o quê? A gente precisa namorar homens, a gente precisa ficar com homens e homem com mulher. E isso era ficar na minha cabeça martelando e disse, não tá certo. É errado você olhar para uma mulher e se sentir atraída. É errado você não querer o contato com um homem. E eu brigava muito comigo. Muitas das vezes as pessoas não entendem que a primeira briga que a gente tem com relação ao que nós somos é justamente a briga pessoal, é uma coisa interna, é uma coisa que a gente acha que não está certo, que está errado. E a gente precisa querer mudar isso. Então a gente tem uma briga interna, a gente trava essa briga com a gente, que machuca a gente. E pode até pensar que esse mundo aqui não é pra gente. A gente não pode, porque está errado. E principalmente o apoio que se busca, a gente não tem. Então, eu travei uma briga pessoal muito grande. Eu tentei fugir disso durante muito tempo. Antes da aceitação, eu tive medo, muito medo. Porque não é na noite por dia que você dorme uma mulher lésbica e acorda um homem trans. Não é assim. Aquela pessoa ela já existia, ela só estava adormecida. Só que para eu encontrá-la, eu precisei do meu silêncio. E eu tive medo, muito medo. E a minha percepção sobre quem eu sou hoje, eu tive assim, num relance de passagem, num grupo que mexeu comigo. Eu olhei, vi um grupo, eu falei, nossa, eu sou isso. Foi exatamente assim. É como se eu tivesse achado a minha tribo ali. Eu comecei a perceber que o sentimento que eu sentia por outras pessoas naquela época do mesmo sexo, né? Porque eu não entendia o que era travesti, o que era transexualidade. Então eu vivi um momento de ser gay, né, de ser homossexual. Eu acredito que é uma coisa muito mais além, é uma vivência mesmo, é um espírito, é algo que a gente nasce dessa forma. Ninguém nasce para ser discriminado, né? Ninguém nasce para sofrer nas ruas, ninguém nasce para ser apontada, ninguém nasce para sofrer, né? Eu acredito. E aí não existe esse dia de você nascer e você, hoje eu quero ser hétero, amanhã eu quero ser gay, amanhã eu quero ser bi, depois eu quero ser trans, né? Tanto que eu tive muitos problemas na minha adolescência, né? A minha infância foi um pouco mais tranquila, mas a minha adolescência ela foi bem conturbada.
A nossa identidade é a morada da nossa alma. O silêncio que decorre do medo, da culpa, da vergonha e da própria necessidade de sobreviver, ele é altamente nocivo. Como uma ferrugem, ele corrói a autoestima, o valor pessoal e mais, ele aprisiona e embarga a construção de identidade. Aí o impacto disso vai além do aspecto emocional, porque é uma questão não só de expressão de identidade, mas da negação, é uma questão existencial, ou seja, o meu direito de ser e de existir em plenitude é questionado. Quando a minha mãe descobriu, na cabeça dela eu ia colocar um sapato social masculino, uma calça, uma blusa social, ia cortar o cabelo, não ia usar uma maquiagem. Para ela, naquela época, a concepção dela era esse, né, do mundo lésbico. E para mim também, para ser bem sincera, porque era algo que eu não conhecia. Então eu ia buscando, tipo, a minha identidade em outras pessoas, mas não falava sobre isso. Era algo meu, guardado, que eu resolvi já agora, recente, com muita terapia. A terapia abre espaço para que haja uma narrativa da sua história com muita segurança, com acolhimento, sem julgamento. Esse espaço acaba que oxigenando essa alma, que é esse receptáculo das emoções, dos sentimentos, da nossa essência, e possibilita que haja também uma ressignificação desse caminho, dessas dores. Então a terapia é muito auxiliar nesse sentido de abrir espaço. Talvez para muitas pessoas a terapia acaba que sendo o primeiro espaço de você de verdade abrir a ferida, porque até então nessa luta, nessa busca, nessa resistência por validar quem você você precisa mesmo encouraçar, né? Você precisa criar uma couraça para depois lidando com essas dores, porque naquele momento você está ali sobrevivendo a todos os conflitos que você está exposto. Então a terapia acaba que talvez seja um lugar onde você tira a armadura e aí coloca suas dores na mesa, assim. O meu pai me bateu muito, né? Com 11, 12 anos, ele começou a me bater, né? Me espancar para dizer que eu não poderia ser gay porque ele ia, de alguma forma, sumir, né? Ele ia me matar, ele queria que eu tirasse o nome dele da minha identidade, ele queria que eu fosse traficante, queria que fosse tudo. Mas aquilo para mim foi um choque, porque além de ele dizer que ele não queria que eu fosse gay, mas ele também não explicava o que era gay. Existia um buraco, uma falta de informação. Eu não conseguia entender. Se ele tivesse tido esse diálogo comigo, talvez eu teria sofrido menos. E até ele teria me entendido mais. A minha família foi a que mais me rejeitou. E de todo mundo, não teve exceção. De avó, a tio, primo, todo mundo. Eu era a escória deles. Eu não era só a prima ovelha negra. Eu era a escória, porque eu fui a primeira. Então eu carreguei esse peso comigo durante muito tempo. Carreguei porque eu não entendia a importância de não me importar e viver minha vida. Então eu carreguei isso e isso me fez muito mal, assim, durante muito tempo mesmo. Anos. Por eu ser de uma família tradicional aqui, né, eu tinha uma responsabilidade muito grande, né? Por quê? Porque as pessoas, os meus familiares, eles cobravam uma postura devido eu carregar o sobrenome Diniz Neto, Sebastião Diniz Neto, que é o nome do meu avô, né? E eu sempre ouvia também isso como forma de preconceito, sabe? Se soubesse que esse menino ia ser viado, não devia ter essa homenagem, né, com o nome do meu pai, que é viado, deve estar estremulando lá no túmulo, essa coisa toda. Era mais ou menos isso. Contei abertamente sobre a minha homossexualidade para os meus avós,
Eu morava na época com os meus avós, eu tinha 15 anos, mas não foi algo que foi espontâneo e nem algo que eu queria no momento falar sobre. Mas o meu avô que perguntou. Ele chegou comigo e estava cansado sobre as histórias que ele ouvia falar na mercearia, porque na época ele tem uma mercearia até hoje, né? E as pessoas frequentavam muito, os amigos dele frequentavam muito e ficavam tirando sarro, né? Cadê tua filha mais nova? Que eu sou mais novo, né? Que fui criado com meus avós, eu sou mais novo. E ele, cansado dessas histórias, né? Ele foi lá perguntar de mim. Ismael, eu quero saber de uma coisa, que todo mundo anda falando na beira de balcão, que ele falava assim. Eu quero saber se você é gay ou não é. Aí eu sempre fui uma pessoa com uma personalidade muito forte. Então, naquele momento, quando ele me perguntou, eu não pensei duas vezes e respondi, eu sou. E ele falou que você seja bem longe da minha casa. Aí foi aí que tudo começou. Com 15 anos de idade, eu tive que sair de casa, morar sozinha e me virar. Até hoje. Quando eu resolvi dar o grito de liberdade, porque nisso eu sabia que eu era diferente. E eu tinha que ficar quieta, era menor, precisava estar dentro de casa, como é que eu ia me alimentar? Mas enfim, quando completei os 18 anos, eu achava que eu tinha que dar meu grito de liberdade. Nisso eu já tinha tido envolvimento com mulheres. E eu precisava dar meu grito de liberdade. Achava que eu precisava ter esse apoio de casa. Então, quando a minha mãe descobriu, lógico que ela não descobriu fácil, né? A gente tinha que esconder. A primeira ação dela, quando eu assumi, eu disse que eu gostava de mulher. Na época, eu sou lésbica, a gente quase não usava essa palavra. Porque o pessoal gostava de machucar a gente com machuda, com sapatão, que eu pelo menos, a palavra lésbica quase nem se ouvia falar. E quando eu falei que eu gostava de mulher e esperava esse apoio, com 18 anos, eu acho que eu digo, não, agora eu posso. O que aconteceu não foi esse apoio, esse abraço que eu recebi da minha família. Foi tu tem duas opções. Ou tu volta a ser normal, casa com um homem, ou tu sai da minha casa. Que eu não vou aceitar uma pessoa assim dentro da minha casa. E na época, nossa, com 18 anos, eu me senti perdida, como que vai ser isso? Eu vou ter que casar com um homem, ter filho, viver uma vida normal. Só que não. Eu disse, tá bom, só me dá algumas horas para me sair da sua casa. E eu saí. Não sabia nem para onde eu ia, mas saí da casa dela. Que vem filmes, né? Hoje da gente ser segura. Mas a gente sabe o que passa. Quando a gente tenta expor a nossa sexualidade, o primeiro apoio que a gente quer é justamente da família. Eu acho que a gente precisa buscar essa aceitação familiar. Porque se ela não acontecer, a gente não tem força para enfrentar o que é justamente o tormento lá fora. E eu acho que eu fiquei um pouco frágil, porque justamente eu não tinha esse apoio dentro da minha casa. Eu não tinha essa mão da minha mãe. Eu tinha o meu avô como uma figura paterna, já que eu não tinha pai. Eu me decepcionei tanto com ele. É muito forte para falar sobre isso. Se eu não tivesse saído de casa, eu não tinha passado por tanta coisa que eu passei na vida, né? Eu já passei fome, já não tive onde ficar, sabe? De
perguntar para as pessoas assim: eu posso ficar na sua casa, morar na casa de amigos assim durante um ano e ficar tentando procurar emprego? Como eu sempre fui envolvido com áreas artísticas, né? Então eu procurava lugares que faziam festivais e eu perguntava: você não quer os meus trabalhos artísticos, trabalhar com coreografia, né? Eu já dançava na época. Aí eu ia na casa para outro município, morar em outro município, para oferecer meus favores praticamente de graça para eu poder ter onde ficar, ter onde se alimentar. Então, foi por isso que eu me atrasei muito nos meus estudos. Eu tive que desistir do meu ensino médio para isso. Me formei com 21 anos, entrei na faculdade com 25 anos, tudo com uma idade bastante elevada, né? Por conta disso, e eu acho que se eu não tivesse saído de casa, tinha sido diferente. Minha mãe, ela tinha nojo de mim. Essa é a palavra mais fraca pro que eu vivi com a minha mãe. Ela dizia que preferia que eu fosse drogada, prostituta, qualquer coisa que não fosse uma sapatão. Ela dizia que eu não ia ser nada na vida, então eu comecei a ver ela como uma inimiga, digamos assim, porque ela não queria meu bem. E eu comecei a enfrentar ela. E ela me chutou de casa, me expulsou de casa, me batia muito, 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 apanhei muito assim, muito. Não é normal isso. Então eu me questionava por que que ela não podia só me amar, entende? Eu não tava pedindo dinheiro dela, comida ou nada. Eu só queria que ela conseguisse me olhar. E ela não me olhava, era uma raiva que ela tinha. Parecia que eu era algo que de fato desse uma repulsa nela, sabe? E eu não entendia isso. Mas depois eu consegui entender que era um problema dela, não era meu. Graças a Deus, assim, eu tive namoradas, amigos que se importaram muito e que não viveu essa loucura que eu vivi, que não tiveram problemas, mães de namoradas e que me acolheram, sabe? Então, assim, eu aprendi que não era um problema meu, não era. Era um problema dela, que no meu caso, de todas as pessoas que me rejeitaram, a rejeição da minha mãe para mim foi a mais forte. Não por ela ser quem ela é, minha mãe, mas pela forma como foi. Ela foi muito dura comigo, muito dura. Ela queria que, de fato, eu me desse mal, entende? Mas eu me dei bem. Eu me dei bem. E eu provei para ela. Quando uma pessoa é rejeitada, especialmente no aspecto familiar, ocorre uma dor muito profunda em uma camada da psique, que é o questionamento da sensação do direito de não poder existir. Minha mãe sempre foi mãe, apesar de não ter conhecimento, apesar de não ter estudo, né? Apesar de ela enfrentou tudo na sociedade junto comigo, minha mãe sempre foi uma mãe guerreira pra caramba. Sempre me deu muita força, sabe? Meu pai era uma pessoa que era analfabeto, né? Mas nunca me discriminou. Sempre me aceitou. Ele falava assim: meu filho, eu não vou te rejeitar ou te discriminar porque você é diferente. Eu vou te dar apoio, vou te dar carinho, e é isso que eu, como pai, eu tenho que fazer. E você não deve ligar para o que as pessoas pensam sobre você, o que os nossos familiares pensam sobre você e tal. Então, meu pai sempre foi um cara também, né, um homem muito íntegro, né, e que me fortaleceu muito. Eu fui mais acolhida pelos meus amigos mesmo. Eles estão comigo desde o começo do meu processo de transição até hoje. Eles sempre me apoiaram, falaram: amiga, a gente está aqui, o
que deve, a gente tá contigo. A minha tia, nessa minha adolescência, dos 12 aos 15, né, 13 aos 16 anos, tenha sido uma pessoa importante, porque ela sempre me acolheu, né? Então ela sempre foi muito acolhedora. Talvez o acolhimento que eu não tive em casa, eu tinha com ela. E também as meninas travesti, quando eu fui buscar elas no ponto para fazer amizade com elas, elas foram muito acolhedoras. Inclusive é muito importante falar sobre isso, porque muitas travestis saem de casa, são expulsas de casa ou saem de casa por algum problema, que no caso foi meu, que inclusive foi uma das minhas colocações, né? E não tinha clima para morar naquela casa, então geralmente quem acolhe essa população que ela expulsa ou que ela é jogada para fora é uma outra travesti também. Uma travesti também que já viveu isso, já passou por isso, que se autossustenta da prostituição ou não, mas que consegue acolher uma outra travesti que está tendo uma dor que ela já teve lá no passado. Teve muita gente que esteve comigo em todas as fases. Eu sou filho de militar, é muito difícil ele ter aceitado. Na realidade, ele não aceitou a primeira saída, né? Mas ele aceitou quando eu saí como transexual. Tanto que é um orgulho para ele. Ele fala, meu filho. Faz cada coisa assim de masculino, né? Digamos assim, hoje em dia. Mas é bem interessante. Mas ele não foi uma pessoa que pegou na minha mão. Na realidade, eu estava aqui, eu morava há 1 ano aqui e eu fui expulso de casa. Porque ele não aceitava uma filha lésbica. E eu não ainda tinha me entendido como transexual, enfim. A minha mãe, indiretamente, ela sempre esteve comigo. Porque ela foi muito livre. Ela me deixou crescer livre. E tem uma fase que eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade que ela me deu uma coleção dos Power Rangers. E ali pra mim foi muito show, porque só o menino podia. Então ela foi uma pessoa super significante na minha vida, quando pegou na minha mão assim mesmo, entendeu? E falou, é meu filho. Tanto que eu falei assim, mãe, eu tenho uma coisa pra te contar. E ela, o quê? Aí eu falei, eu não me identifico como menina, eu quero ser um menino, e eu queria que a senhora desse o nome, né? Aí ela, tá bom, Jonathan. Acabou. Precisei demais. O meu pai, ele treinou toda a família dele, família paterna, e é muito massa quando eu vou visitá-los nas férias. A gente é do Nordeste, né? E a minha avó tem 77 anos, paterna, 78 eu acho, Caléu. Eles me respeitam muito massa. Meus irmãos, ele tem vários filhos, todos eles me respeitam. Mas aqui eu tive várias pessoas em Roraima, inclusive uma amiga que me tirou no dia que eu fui expulso de casa. E hoje eu sou padrinho do filho dela. Ela sempre esteve na minha mão, nunca perguntou sobre a transexualidade. No dia que eu falei, a partir de hoje eu quero ser chamado com esse nome, ela nunca me chamou de outro nome. E a minha parceira, que não é fácil você encarar uma sociedade preconceituosa, num estado machista, num estado que tem uma política muito conservadora, tá? Encarar a sociedade. Então são as pessoas assim que eu tenho comigo. Meus irmãos, nunca ninguém perguntou, só aceitaram. Nunca ninguém me questionou. Eu sempre digo que eu sempre fui muito abençoado. Acho que é por me impor, né? Olha, eu quero esse respeito, que nunca ninguém questionou nada. Entendeu? Existe uma pessoa que eu amo demais ela, que ela que me fez a minha formação de criação quase toda, mas ela já tem uma certa idade, ela tem 81 anos, é minha avó materna, que é muito difícil ela conseguir pronunciar o nome. Aí eu falei, vó, como que a senhora me chamaria? Ela, eu só te consigo chamar de negão. Chama de negão, mas não chama do outro nome, tá? Porque pega mal. Pronto, tá lá. Estamos indo devagarzinho. É uma pessoa de um tempo bem totalmente diferente do nosso, mas é uma pessoa que está super aberta a mudanças. Então, assim, a gente fala que é um leque de pessoas que estavam ali. E eu sou extremamente sortudo por isso. Sortudo. Muito sortudo. Porque tudo é no tempo certo. Eu não tenho que, chegar na sociedade e falar assim, a partir de hoje você vai me chamar de Jonathan. Não, é devagar. Às vezes as pessoas não compreendem, não é da época dela, não é do espaço dela. E eu tenho que entrar do meu jeitinho, indo trabalhando ali para ter aquela aceitação e aquele respeito. É assim que eu faço. A pessoa que mais me deu esse
carinho quando eu acreditava que não estava merecendo, não era digna, porque foi minha avó que, quando eu assumi que eu gostava de mulher, e ela me chamou na casa dela, conversei com ela, e ela falou que o que importava era o amor, que ela me amava e que eu tinha que ser feliz. Foi a única na época que realmente me abraçou, de verdade. E aí foi quando eu comecei a dizer, cara, vale a pena você ser quem você é. Eu tenho um casal de amigas, né, que elas são homoafetivas, que elas me acolheram na casa delas, lá em Manacapuru, que é a Ingrid e a Cleia. Eu lembro até hoje. Fiquei 1 ano na casa delas. Eu tinha 16 anos. E elas até fizeram meu aniversário de 17 anos. Elas foram super acolhedoras. Até hoje eu tenho contato com elas. Elas foram muito importantes. Foi através delas que eu consegui ver o mundo de outros olhos e conseguir seguir em frente. Acho que o contato físico, o afeto, acho que ele vale mais que qualquer palavra, né? Então elas souberam me acolher, souberam me abraçar e estar ali naquele momento que eu estava passando. A rede de apoio é fundamental no processo do fortalecimento emocional. Ninguém se constrói sozinho. Então, é no acolhimento, é no abraço, é no colo, é no lugar de pertencimento ou no reconhecimento que a gente acaba recebendo um espelho, um espaço para ser e existir. Essa rede de apoio acaba sendo importante porque dá uma oportunidade de você encontrar espaço e criar coragem para cada vez mais se expressar de maneira autêntica e libertar a sua identidade no mundo. Eu cresci numa família muito católica, onde eu era obrigada a tomar bênção de todas as pessoas que fossem mais velhas. Então, quando isso da minha sexualidade foi à tona, essas pessoas negavam a dar bênção para mim. E eu achava aquilo algo, acho que o pior pecado da terra, digamos assim. Eu via isso. Eu sinto isso até hoje, que naquele momento, pior do que eu ser quem eu estava mostrando ser, que para mim também era algo novo, era eles me negar uma bênção, né? Porque quando eu te abençoo, eu te desejo bem, eu sou cristã, acredito em Deus acima de qualquer coisa. Então eu quero que essas energias, né, do universo pairem de uma forma boa sobre você. Então, para mim era mais ou menos isso, aquela ruptura familiar, sabe? Então, para mim foi muito difícil, mas eu tive que decidir. Apesar de ter um apoio de 50% familiar, veio questões também religiosas durante a adolescência, veio questões de não me entender psicologicamente, não me enquadrar no meio social da galera que tinha a minha idade, enfim. Então é algo que foi extremamente difícil. Não é fácil você se entender e mostrar para a sociedade que você realmente é, de uma forma bacana, respeituosa, porque quando olha para um LGBT, não olha com olhos de respeito e de carinho, olha com olhos de preconceito. Então a gente teve que bular tudo isso, então não é fácil. Eu ouvia muita questão referente à aceitação religiosa, né? Que não era certo, né? Que um homem se deitar com outro homem, e os dois iriam para o inferno, né? Que isso não era aceito diante das questões religiosas. Então isso realmente me deixava inquieto, né? E um pouco frustrado por conta de todo esse processo que eu ouvia. O tempo todo você estava ouvindo ali uma negatividade muito grande sobre a tua existência, né? E eu sabia que a minha existência era o que eu era, sem tentar mudar nada sobre a minha personalidade, sobre o meu crescimento de criança para adolescente.
em olhar o menino e sentir mesmo o desejo por esse menino, né? E ficar me questionando, será que eu vou para o inferno mesmo se eu não ter um relacionamento com uma mulher, né? Com uma menina e me envolver com um homem? E aí o tempo todo eu afirmava, mas é isso que eu quero, é isso que eu gosto. E teve uma vez que eu fiz uma parada lá em Pacaraima, e a minha mãe trabalhou na escola lá muitos anos, antes de vir embora. E aí eu botei o trio na rua, lá em Pacaraima, e aí foi a primeira parada. Foi assim uma novidade, uma aberração, como eles falavam, né? O pessoal da igreja com a Bíblia, aquela coisa toda nas ruas, e a minha mãe em cima do trio comigo. Quando foi na segunda-feira, minha mãe chegou no trabalho, na escola, e os evangélicos todos viraram as costas para minha mãe. E a minha mãe foi lá e enfrentou todas elas. Aí, a senhora não tem vergonha de estar em cima daquele trio, com aquele rapaz? Ela disse, aquele rapaz é o meu orgulho, é minha vida. E se um dia vocês tiverem um filho ou uma filha homossexual, vocês vão entender o que é o papel de mamãe. É cuidar, sem discriminar. E quantas vezes meu filho botar o trio na rua aqui em Pacaraima, eu vou subir naquele trio para dizer que eu dou amor. Eu cresci numa igreja evangélica e quando eu comecei a me entender que eu gostava de mulher, eu fazia peças de teatro dentro da igreja, final de ano, geralmente tem, cantava no coral lá na frente e nossa, era maravilhoso. É um acolhimento que a gente sempre tem, tá ali dentro, participava do grupo de jovens, um tempo ia para retiro, e isso era interessante. Mas quando eu sabia que tem alguma coisa que não tá certo comigo, né? Tinha alguma coisa que não estava certo. Então quando eu comecei a me interessar e saber que aquilo era o que eu estava sentindo e aquilo era o que eu queria para mim, eu me afastei da igreja, porque a gente se afasta, a gente já não vai participar da programação, a gente já não vai lá para o púlpito cantar, porque a gente acha que está fazendo algo errado, a gente acha que isso não é correto. E no real a gente sabe que Deus está em todo lugar, Ele sabe do nosso coração, apesar de acharem que gay não tem Deus no coração. E a gente tem Deus, eu acho que a gente tem mais Deus no coração e teme mais a palavra de Deus, porque amar o próximo como a si mesmo. Eles muitas das vezes não pensam dessa forma. Não julgueis para que não possam ser julgados. Eu pergunto, quando Jesus veio na Terra, qual foi a igreja que ele pregou, qual foi a igreja que ele entrou para pregar? E ninguém sabe responder. Porque Jesus está em todo lugar. Ele está aqui com a gente agora. Ele está do nosso lado. Então ele não precisou de um templo bonito, luxuoso, para falar de amor, falar de respeito, falar de dignidade. E aí eu não sei que Deus é esse, que é um Deus que mata, que persegue, né? E até onde a gente sabe, e aqui eu não quero também dar moral para ninguém, dizer que eu estou falando a verdade, mas que Deus é esse que não acolhe, né? E eu acredito que a sociedade ela tem que ter mais informação, e esquecer um pouco do que houve nos púlpitos. Elas vão ver que nós somos pessoas iguais. Fazemos as mesmas coisas, temos os mesmos sentimentos, vamos para o mesmo lugar, vamos virar pó do mesmo jeito. O coração que ela tem, eu tenho. E assim, eu acho que nós teríamos um mundo melhor. Eu acho que falta as pessoas buscarem informação. Então, por mais que as pessoas ainda queiram dizer que nossa, a população LGBT não tem Deus, ou não pode ter fé, e que Deus não nos aceita, eu não acredito nisso, né? Esse start, ninguém, né, nenhuma igreja, nenhum pastor vai conseguir fazer isso comigo. Até porque Deus é tão perfeito que fez todos nós iguais. Então eu acredito que Deus nos ama sim. Do ponto de vista psicológico, a autenticidade é você poder ser de verdade da forma que você é, com suas crenças, seus pensamentos, sentimentos, emoções. E isso é importante porque não tem uma outra forma de ser saudável senão ser inteiro. Então uma pessoa autêntica é uma pessoa que ela não está atuando para caber, para encaixar, para pertencer. É uma pessoa que tem muita coerência interna. Né? Aquilo que é no mundo interior ela consegue expressar no mundo.
não há outro caminho para ser inteiro, senão pelo caminho da autenticidade. Essa virada de chave foi mais o cansaço de me esconder, que eu tinha muito medo. É tanto que quando eu comecei a usar roupa feminina, eu usava escondido da minha mãe. Eu ia para casa de uma amiga, né, uma coisa bem típica. Ia para casa de um amigo, me vestia lá, me maquiava lá antes de ir para casa, tirava tudo e chegava em casa. Chegava em casa sem nada, só com a bolsinha mesmo e nem dava para ver o que tinha lá. Eu brinco que eu saí do armário 3 vezes. A primeira, por uma questão sexual, optar por mulheres. Então eu me identificava como lésbica, mas nunca me identifiquei. Na realidade, era algo que não era eu. A segunda, por conhecer a transexualidade de 2008, pouco assunto falado, mas começar a me identificar de fato com o que era ser um homem. E a terceira e última foi que eu acabei descobrindo que eu era intersexual. Então era algo que eu já brigava dentro de mim sem saber. Então assim, é uma luta diária. Depois dos meus 18 anos, eu simplesmente resolvi que, independente de qualquer coisa ou qualquer pessoa, eu iria viver sendo feliz, porque eu me neguei a ser uma pessoa frustrada, sexualmente falando, voltada à minha sexualidade. Então, foi uma decisão, na verdade, né? Todos diziam que eu tinha que escolher, era uma opção, né? Essa questão da minha sexualidade. Mas para mim nunca foi, porque eu não tive escolha. Desde pequena, dos meus 7, 8 anos, eu me lembro, eu me recordo de situações e coisas que eu achava que era fora daquilo que eu sentia, mas como eu não entendia, então, como a sociedade colocou para mim como uma opção, né? Uma opção de vida, digamos assim, para mim foi a minha melhor escolha, me assumir. Antigamente eu tinha muitos medos e hoje em dia eu sou a pessoa que enfrenta os meus medos. Eu uso meus medos antigos, meus traumas como combustível para evoluir e me desprender de tudo que eu tive no passado, de todos os medos que eu tive no passado. Minha identificação com a minha sexualidade hoje eu vejo como a melhor parte de mim. Quando eu estou sozinha pensando sobre quem eu sou e sobre quem eu quero ser, e eu acredito muito em outras vidas, eu acredito muito em energia, em cosmos, eu quero voltar sendo exatamente quem eu sou, para que eu possa fazer algo melhor por mim. Porque nessa vida eu tive que aprender, né? Aos trancos e barrancos. Eu gosto muito de ser quem eu sou. E não que eu tenha que escancarar isso, mas é algo que eu tenho muito orgulho de ser. Eu sou a Poliana Sapatão. Para os meus amigos é assim que eu me identifico. As pessoas, mas você não acha isso muito pesado? Eu digo, não. Eu não acho que seja pesado, porque eu acho que não é uma palavra que vai me definir. Mas eu também me defino assim. Eu gosto de ser assim. E assim eu sou em todos os meus ambientes, no trabalho, em casa, na rua, em qualquer lugar. Eu fiz de tudo nessa vida para ser o que eu sou hoje e me sinto muito fortalecido, orgulhoso e valente diante de todo esse cenário que a gente ainda vive no Brasil. Hoje em dia eu tenho muito orgulho de mim mesma, primeiramente porque uma coisa que eu nunca imaginei é que eu ia fazer 2 faculdades. Hoje em dia eu sou formada em publicidade e em dezembro eu me formo em design gráfico. E eu estou muito orgulhosa de mim mesma porque eu consegui concluir eu vou conseguir concluir o outro curso, mas eu sinto que eu já concluí. A minha fuga foi estudo. Eu sabia que se eu estudasse, seria um pouco mais fácil eu chegar onde que realmente eu queria. Mas hoje eu já não me cobro mais, mas me cobrei bastante. Até os meus 30 anos ali foi bastante cobrança. O trabalho ele foi todas as formas de fugir, de me fortalecer e me estabilizar hoje a vida que eu tenho. Então, eu sempre gostei de trabalhar, eu adoro trabalhar, nossa, tá na alma. A gente que é gay, lésbica, a gente acaba sempre tendo que trabalhar o dobro para ter as nossas coisas.
Eu tenho muito orgulho de mim. Muito orgulho das coisas que alcancei. Sabe, olhando para aquele menino de 15 anos, eu falaria para ele assim: te prepara, que não vai ser fácil. Mas também te prepara, porque você vai colher bons frutos disso tudo. Eu acho que se eu não tivesse passado por isso tudo, eu não seria forte o suficiente como eu sou hoje, para buscar sempre melhorar e sempre ser o melhor de mim. Não existe um fator resiliência como se fosse algo mágico que facilita o caminho. Ninguém é resiliente sozinho. A gente precisa de pelo menos um vínculo importante, seja ele pessoal ou espiritual, que atravessa o caminho da pessoa resiliente. Então, a resiliência, ela está muito mais para um caminho corajoso, doloroso e paciente, para que você abra um novo caminho que não cesse a dor, ou que não vai anular a dor, na verdade, mas que ressignifica. Então a gente não pode dizer para não romantizar a dor das pessoas e falar assim: seja resiliente, né? Porque a resiliência é uma construção, e dentro dessa construção é muito importante vários fatores, como rede de apoio, ou pelo menos alguém que estende a mão nesse início, né? Quem cruza o caminho dessas pessoas de maneira positiva, as próprias circunstâncias, isso são fatores que podem contribuir com esse comportamento resiliente. Mas é preciso ter coragem. Durante esse caminho, eu consegui virar a chave de muitas pessoas. A minha mãe foi uma. Hoje ela tem 71 anos. Ela me ama do jeito que eu sou. Não foi fácil. E ama também a minha namorada. Depois de acho que de um determinado tempo, a minha mãe, ela se aproximou de mim e me enchia o peito quando ela me apresentava. Foi quando ela resolveu realmente ser a mãe que eu queria que ela tivesse sido lá atrás. E ela resolveu ser essa mãe para mim. Quando ela dizia que eu não precisava dela, a única coisa que eu precisava dela era da bênção dela. Porque o resto eu sabia, eu era forte o suficiente para ir atrás. Então, ela se tornou depois, graças a Deus, a gente se aproximou de novo. E ela foi essa mãezona de dizer: eu tenho uma filha lésbica, que tem a vida dela independente, e que me enche de orgulho. Hoje ele ama e hoje ele tem um arrependimento do que ele fez comigo. Quando eu chego lá, ele pergunta se eu tô precisando de alguma coisa. Ele pergunta assim: tá trabalhando? Tá trabalhando aonde? Então ele faz perguntas bem básicas, né? Mas eu sei que ele tá interessado em saber da minha vida, né? Hoje eu até levo meu namorado lá. Aí ele fala: cadê o negão? Aí. Hoje a gente tem um convívio melhor. Ele me aceita hoje. Eu tenho um excelente relacionamento com meu pai hoje em dia. Eu ainda tenho um probleminha com ele, porque ele ainda me chama pelo meu nome morto. Mas eu tento não levar isso pro meu coração. Eu tento entender que ele é um homem que já tem 70 e poucos anos. Ele nasceu em outra geração. Mas, por exemplo, quando ele vai no meu trabalho, ele já chama do meu nome, que é o meu nome hoje em dia, meu nome civil. Então eu entendo que com ele é trabalhar mesmo, entendeu? É não deixar de fazer o trabalho que a gente faz todo dia, que é o trabalho de militar, de conscientizar e de entender e pedir para as pessoas chamarem a gente pelo nome que a gente quer ser chamada. Se eu pudesse mandar uma mensagem para Poliana de 14, 16 anos, eu diria para ela assim: mulher, te acalma. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Tu sempre consegue o que tu quer. Eu tive muita vergonha de ser quem eu era. Muita mesmo. Eu me escondia. Então eu diria pra mim: sair do armário. Sai do armário logo. Não te preocupa. Você é forte, é destemida, é trepidante. Você vai conseguir.
A Adriana Soares, de 14 anos, eu te digo, você foi forte, você foi um pouquinho teimosa, você teve a teimosia de achar que estava certo e você estava. Hoje, a versão que eu me tornei foi porque você, com 14 anos, você não desistiu de ser essa mulher incrível. E hoje eu agradeço muito. Os passos que eu dei, o caminho que eu escolhi para seguir, foi por causa de você. Se eu voltasse no tempo para dar um abraço naquela pessoa, eu ia falar assim: obrigado, você foi forte, muito forte. E você foi a base para ser o Jonathan hoje. Então eu não tenho raiva daquela pessoa. Na realidade, às vezes até fico me perguntando como que seria ela hoje. Não que eu tenha interesse em voltar a ser, mas é porque é como se fosse uma irmã gêmea, uma parte. Ela está aqui, guardada. Ela é massa. Se não fosse por ela, eu não estava aqui. Para alguém que está passando por isso agora, eu também pediria calma, porque é importante, primeiro, a gente se entender como pessoa. É importante a gente saber o que a gente quer como pessoa. A sexualidade da gente é só uma pequena parte, não resume a gente na nossa totalidade como pessoa dentro de uma sociedade. Então, eu pediria calma. Eu acho que grande parte das pessoas que não conseguem se entender, elas entram num caminho sem volta da depressão, elas se machucam muito. E quando a gente se percebe LGBT, quando a gente se percebe parte da diversidade, a gente se desespera. Não pelo que a gente é, mas pelo que vão achar da gente. E o que acham da gente é tão irrelevante, porque nunca vai te definir como pessoa. Você que vai se construir como pessoa. O seu caráter não vai mudar. Então eu pediria muita calma. E que você busque alguém em que você confie. Eu acho que uma das coisas assim que me machucou muito foi não ter tido nenhuma rede de apoio, de fato, logo no início. Mas que você busque, se você tem abertura com seus pais, fale, não esconda. Eu diria para essa pessoa ser corajosa, mas com cautela. Que você tenha uma coragem para não se calar, para não aceitar críticas negativas. Para ela seguir, para ela olhar para os lados, né? Tirar essa viseira, né? Que está tampada, que ela não consegue ter esses olhares para os lados, né? Para essas vias, que a vida é linda e que a vida, ela te oferece oportunidade e te coloca pessoas na sua vida no momento certo, independente do caos que você está vivendo. Acaba, isso acaba. Não se ache incapaz ou anormal dos demais para ser quem você é. Ser lésbica, ser gay, ser trans. A gente tem que ter essa liberdade da gente se assumir primeiro. A gente tem que ter essa aceitação. Se aceita. Não, você não é uma aberração, você não é uma pessoa que está errada no mundo errado. Você é a pessoa certa e talvez vai encontrar a pessoa certa também. Não fique confusa. Busque ajuda, se identifique para ter certeza se realmente é uma fase, porque a partir do momento que a gente se encontra, a gente não volta quando é real, mas não faça nada precipitado, porque às vezes você está indo por um fluxo e você não é um fluxo, você é você mesmo. Então nada de confusão, busca ajuda, nada de medo e traga para fora, se realmente for o caso, a pessoa que está escondida dentro de você. Não tenham medo das suas famílias, não tenham medo dos seus amigos. Porque a vida é muito curta
E a gente tem que viver a nossa vida sem pensar no que os outros vão pensar sobre nós. Então, vão lá. E você não precisa provar para ninguém o que você é. Se você é homossexual, se você é trans, se você é bissexual, isso só interessa a você, não interessa mais de ninguém. Você não tem que provar isso para ninguém. Você nem tem que sair do armário. Não, o armário é seu. Ninguém tem que se meter na sua vida. E se as pessoas não te aceitam, paciência, né? Segue sua vida, conquiste as suas coisas. Nunca desistam. Foi difícil, eu não nego. Mas hoje eu estou muito feliz por tudo que eu alcancei. E eu quero que vocês que estão me vendo aí não desistam, sejam fortes. Porque a caminhada é dura, mas a gente sempre alcança. E sempre chegamos lá vitoriosos. Foi isso que aconteceu comigo. E eu sei que ainda vai acontecer mais coisas boas na minha vida. Eu espero que aconteça com todos vocês. O que eu diria para uma pessoa que está passando por esse processo de revelar primeiro para si a sua identidade, sua orientação sexual e depois para o mundo? Eu não sei se o que eu diria seria primeiro ou o que eu faria. Eu olharia no fundo dos olhos dessa pessoa e falaria: vai doer. Vai ser difícil mesmo, mas não desista de ser inteiro, porque não há uma outra possibilidade de a gente ter saúde emocional. Talvez fosse esse o caminho. Acho que não dá para motivar essa pessoa desconsiderando de que o trajeto e o caminho vai ser árduo, vai ser difícil, porque existem muitos preconceitos, existem muitas barreiras. O primeiro deles é você revelar todo esse conhecimento para si. Depois você precisa enfrentar a sua família, que é o ambiente onde deveria ser o seu primeiro espaço de segurança e acolhimento. Então sim, muitas lutas virão, mas não desista de ser inteiro. Eu já ia chorar de novo.